Fala galera, seja muito bem-vindo ao Nós Tem Podcast aí, tá vendo, galera? Já pode ficar tranquilo que o erro também é válido. Lembrando que essa gravação é a gravação em collab com o escritório de advocacia ADMC, Advocacia Moderna, correto? Correto. Garoto. Acho que se eu gravar mais uns 2 episódios com vocês, já vai valer como pós-graduação, né? Verdade, né? O terceiro pede música. É isso, galera. Hoje a gente está aqui com uma dinâmica diferente. Vocês já conheceram uma parte dos sócios e agora você vai ter a oportunidade de escutar a história numa outra versão dos outros sócios, claro, né? Então vou deixar com vocês para se apresentar de um a um. Ó, por democracia, vamos fazer o seguinte: a gente começa daqui e vai passando para os demais, pode ser? Pode, claro. Boa noite. Meu nome é Daniel Alexandre. Eu sou sócio fundador. Sou especialista e consultor em direito do trabalho, em direito empresarial e de processo civil. Cláudio. Boa noite, meu nome é Cláudio Rodrigues, né? Eu também sou sócio fundador do grupo ADMC e eu sou especialista na seara criminal, né? Legal. Boa noite a todos. Meu nome é Heraldo Arlindo Vera Cruz. Eu sou especialista, sou sócio também da ADMC. Sou especialista em direito do consumidor com especialização na área do direito bancário. Show demais, cara. Assim, a gente tá aqui, né, cara, conversando. O podcast é isso. É uma conversa, é bem leve, então pode botar a mão na mesa, né? A galera tá super acostumada ali a ver a gente conversando, né? Acredito que é o primeiro momento de vocês, né, com as câmeras, sim, mas daqui a pouco vai se tornar natural, né? Que vocês vão estar gravando aí novos episódios e aí a gente vai conseguir ter mais liberdade. Eu queria entender da parte de vocês qual a expectativa que vocês têm. Porque assim, a gente vê que a função de vocês, no grande macro, os advogados sempre por trás das câmeras, né? Sim. E agora o momento já é outro. O momento já está pedindo que vocês estejam ali também em questão de produção de conteúdo, estudo de caso. Qual a expectativa que vocês têm em relação a esse novo momento nessa parte aí de audiovisual também? O escritório, né, quando surgiu o escritório nasceu numa ideia de faculdade. Quando estudava eu e Aldi, a gente estudava no Norte Shopping. E aí a gente foi fazendo a faculdade e quando estava terminando a faculdade, nós mudamos pro Polo Nova América. E lá a gente saía juntos, né, até 10h40 da noite, a gente já falava que quando acabasse a graduação, faríamos o nosso escritório. Então o escritório nasceu numa ideia minha e do Aldir de muita vontade. A gente atendia cliente na área de alimentação do Nova América, do Norte Shopping, e a gente começou o escritório assim, né? Foi na luta. E aí o grande desafio, depois que vieram os outros sócios, que a gente conseguiu cada um na sua segmentação, aqui todo mundo se conheceu na época de pós-graduação ou da graduação, o maior desafio nosso foi atender o cliente em todas as áreas, trazendo a tecnologia a nosso favor, porque houve uma mudança de paradigma. O advento da Covid-19 trouxe uma evolução tecnológica muito grande no ambiente do trabalho, no ambiente judicial, as audiências online, os processos eletrônicos. Então, houve uma aceleração partindo para a área digital e, com isso, veio a inteligência artificial. Então, hoje, o desafio é atender o nosso cliente e como a gente vai poder trazer esse cliente para nós. Como podemos atender ele, dar uma consultoria preventiva, que prevenir é muito mais barato do que litigar. Então, a gente está com suporte hoje interno no escritório, com a área tecnológica, com estagiários, e estamos buscando agora prospectar, trazer informação para o público do que pode, o que não pode, aonde é que é mais vantajoso, onde é o maior benefício. Então, trazer uma orientação para o público em geral, tanto para o consumidor final, como também para a produção, para o intermediário, para trazer uma modernidade e estar de acordo com a economia global. Então, essa é a ideia da EDMC hoje. É exatamente como o Daniel falou, né? Surgiu uma ideia entre amigos, né? Na época a gente fazia faculdade, começou entre ele e o Aldir, né? E aí, só que, como ele falou, nós já se conhecemos antes da faculdade, né? Um tinha mais afinidade do que o outro. E aí hoje o escritório já são 8 ou 7 sócios, né?
Mas esse convite, né, pelo menos da minha parte, esse convite rolou através dos dois, né, me ligaram, me convidaram, eu já conheci o Aldir, o Daniel eu conhecia pouco, mas eu lembrava dele na faculdade. E aquele negócio, a gente tem, como o Daniel falou, a gente atendia o cliente na rua, no restaurante, no mercado, nas praças de alimentações. E aí, Deus quis que a gente se unisse, né? E formamos esse grande grupo hoje, que é a DMC, o escritório, né? Bem legal, né? Porque, assim, tem aquela... Literalmente é a história de sucesso, né? Que vocês começam ali, né, a empreender, mesmo que atuando, de repente, em alguns outros espaços dentro do shopping. E hoje estão com aquela estrutura lá que cara, diga-se de passagem, top. Uma boa estrutura, né? A gente começou mesmo do nada. Exatamente. Eu vim do RH, trabalhava prestando serviço para uma empresa Petrobras. Ele trabalhava também com BBR, né? Auxiliar administrativo. Ele também trabalhou. Então todos nós viemos de baixo. Não teve ninguém assim. Que o escritório normalmente passa de pai para filho. Uhum. É o filho que vai lá, assume o escritório do pai. O nosso não. O nosso, a gente é a primeira geração. A carteira tá sendo construída, né? E minha história com eles é geração. até engraçada. A gente ri. Hoje a gente ri disso, né? Porque a gente abriu o escritório em plena pandemia, né? Sim. Aí eles me convidaram pra gente fazer uma reunião, mas só que a expectativa é para eu ser parceiro do escritório. E aí eu fiquei entusiasmado com isso, eu aceitei, falei, pô, cara, que ideia boa, quero ser parceiro e tal. Aí eu fui pra casa, né? Só que eu fui pra casa, eu sou um cara que eu me ligo muito à religião, sou um cara temente a Deus, essas coisas. Aí eu, na minha cabeça, me incomodando, eu fui até, né, falar as coisas da igreja, né? Fui até falar com um pastor, essas coisas, e vem aquela situação na minha cabeça assim, pô, você não nasceu pra ser cauda não, cara, você nasceu pra ser cabeça. Não nasceu pra ser cauda não, nasceu pra ser cabeça. Aí, aquela coisa me incomodando quando eu liguei pra ele, falei, só vou aceitar se eu ser sócio também. Parceiro eu não quero não. Aí ele, não, tudo bem, pode ser sócio aí. Tá preparado? Eu falei, tô, avante. Aí a nossa frase hoje, a gente tem essa frase lá no... você já teve a oportunidade lá no escritório? Sim. Algumas vezes, né? A gente tem uma frase que a gente usa, ela desde que a gente iniciou no escritório, vai dar tudo certo. E graças a Deus vem dando tudo certo até hoje. Já é 6 anos, né? De escritório e vem dando tudo certo. Agora eu vou contar um pouco a minha história, né? Isso aí. Deixa eu só fazer um adendo. Essa é a palavra certa? Adendo? Isso, Só isso. uma colocação. A gente acabou pulando. A gente apresentou o Daniel com o nome e eu esqueci de passar o nome de vocês, né? Então, Sim. o seu nome é? Heraldo Arlindo Veracruz. Top. E aí depois tu passa. Não, assim, meu nome é Cláudio Rodrigues, né? E Cláudio pode ficar tranquilo que assim, a gente conversa, tá aqui, tá todo mundo misturado, entendendo como é que funciona. Sim. Eu sei que a especialidade de vocês são extremamente agressivos. Agora, a questão da câmera é uma coisa que a gente vai desdobrando Sim. né, com o tempo. Pô, acabei te cortando, né, Heraldo? Não, tudo Perdão, bem. cara. Faz parte. Vou contar minha história com a DMC, né? Minha história com a DMC é a seguinte. Eu cheguei também convidado, né? Pelo Aldir. O Aldir é um dos sócios lá também. A minha história com ele, a gente trabalhou no táxi junto, na época de faculdade, entendeu? Então, a gente já tinha uma história anterior ao escritório, entendeu? O Dr. Cláudio também estudou comigo, eu só não estudei com o Dr. Daniel, conheci ele posteriormente. E foi assim, cara, eu conheci o Aldir, né? Trabalhamos no táxi também, conforme o Dr. Daniel falou, ninguém veio de herança, com escritório de advocacia, foi sempre com luta. E eles montaram o escritório primeiro, eu não pude ir, eu tinha o meu escritório lá no centro, e numa festa de fim de ano que eu fui convidado por eles, né, para participar da festa, o Aldir me convidou. O que eu fiz, sabendo da união deles, né, do escritório da DMC, fechei meu escritório lá no centro e me uni a eles, entendeu? E não me arrependo em nenhum momento. E sabendo também que foi sempre um desejo nosso. Desde que a gente abriu o escritório, foi sempre um desejo nosso contar com o doutor Heraldo Veracruz. Foi sempre um desejo lá. A gente sempre ligava pra ele, aí, cara, vem com a gente. Foi sempre um desejo nosso. Centro. Então, foi um convite irrecusável, vou dizer assim. Tanto que eu fechei meu escritório lá no centro e vim pra cá pra me unir a eles e estamos aí nessa trajetória de sucesso. E eu posso fazer um adendo também ao que o doutor Daniel falou com a questão de tecnologia e falando sobre a questão das fraudes bancárias. Ele citou muito bem a questão das tecnologias e a fraude bancária hoje em dia ela não pode ser tratada como um fenômeno único.
ela está expandindo de uma maneira absurdamente, entendeu? Hoje os bancos ele oferecem bastante facilidade para os consumidores, né? Através do remoto, né? Do serviço remoto, seja por Pix, seja por movimentações financeiras. Então, o consumidor hoje ele está muito frágil com relação a essa questão da tecnologia. Então, os bancos, eles oferecem esse serviço, mas ao mesmo tempo eles têm a responsabilidade de prestar a segurança adequada, entendeu? Vou citar um exemplo. A pessoa cai numa fraude Pix e o dinheiro vai para uma conta de terceiros. Essa conta, o banco recebedor, ele tem que ter um mecanismo de segurança para identificar se essa conta, o dinheiro foi de passagem, entrou, um exemplo, o dinheiro entra no mesmo dia e sai no mesmo dia. Isso é uma movimentação atípica. Então, essa é uma das responsabilidades que o banco tem que ter com relação à segurança nas fraudes Pix. Entendeu? E é legal vocês levantarem essa bola, que assim, esse aqui é o lugar perfeito para isso, inclusive, porque a gente também atende muito e-commerce, né? E diferente dos marketplaces, que toda a estrutura, vamos dizer assim, de recebimento é pela a plataforma, existem as empresas que têm os seus sites próprios. E aí, quando entra seu site próprio, existe um negócio chamado gateway de pagamento, que são famosas fintech, não vou chamar de banco, porque nem todas são banco, né? Mas existe uma prática dentro do mercado que a gente tá aí lutando, né, para se proteger, e eu acredito que a galera vai ficar bem feliz agora em receber essa notícia, porque tem um negocinho chamado chargeback. O que é? O cara que fez a fraude, comprou o produto com a documentação, cartão de terceiro, fraudulenta, e aí daqui a pouco a pessoa reconhece que teve uma fraude, faz, né, o pedido do valor de novo, aí o seller tem que devolver o dinheiro, mas cadê o produto? Então tem uma dinâmica sobre chargeback aí muito grande. A gente vai fazer depois um episódio específico em cima disso daí, porque eu tenho certeza que isso daí é uma dor que... A gente estava num grande evento de uma grande plataforma, né, que é a Vetex também. Isso aí foi uma pauta muito grande, né? Principalmente agora com as questões de inteligência artificial também. Bem legal, eu tava até lembrando aqui agora, cara, o Aldi, ele foi taxista também, né? Aí a gente tava no primeiro episódio, né, que a galera já deve estar tendo acesso aí agora, aí voltou pra casa, e aí que o Aldi não lembrava qual era a saída da linha amarela pra casa dele, aí o pessoal brincando, pô, taxista aqui. Taxista. Que esqueceu, né? Esqueceu o endereço, ele não, agora já sei onde dia fui, eu já não me lembro mais. Pegando esse gancho aí da tecnologia, a tecnologia é sempre importante, né? É uma evolução que não tem como fugir. Pegando esse gancho da tecnologia para a área criminal, por exemplo, eu até estava conversando com eles hoje assim, eu tô com um caso perplexo aí, um caso que tá me deixando muito chateado, extremamente chateado, é a questão da tecnologia, que hoje qualquer pessoa, hoje ela pode ser presa por plena semelhança. Você se parecer com alguém, essa situação em se parecer com alguém, ela pode te colocar na prisão. Porque eu tô com um caso concreto exatamente nisso. O meu cliente se parece com uma pessoa, com um acusado, no qual o Ministério Público denunciou ele no caso, só que ele não é a pessoa, ele se parece. E aí você, para explicar isso, convencer o juiz, convencer o próprio Ministério Público que ele está equivocado, que a investigação tem um ego, né? Sim. Que a investigação está errada, houve erro na identificação, né? Ainda mais que só foi usado exclusivamente essa imagem. Não tem nada mais que ligue o acusado, a pessoa que está presa ao criminoso, só a imagem. E o fato de você se parecer com alguém, ela pode te colocar na prisão. Então a tecnologia... ela é, lógico, é essencial, mas às vezes ela vem para atrapalhar, como é nesse caso, o reconhecimento facial, que tem uma pessoa presa inocentemente, e até a gente convencer o juiz, convencer o desembargador, convencer que eles estão equivocados, é muito complicado. Demanda tempo, né, cara? É tempo, demora, fazer o reconhecimento, só, reconheço que eu errei em prender uma pessoa ilegalmente, e é bem difícil explicar isso para a família. Aí hoje em dia a mídia, né, ela tem uma pressão muito grande e às vezes a mídia não é ruim, você pode usar a mídia a seu favor, mas a mídia às vezes ela atrapalha em razão dela pressionar, e com um juízo de valor errado ela pode colocar uma pessoa inocente na prisão, entendeu? Até condenar uma pessoa inocente. Sim. Então é muito complicado mesmo.
A tecnologia, ela vem com o avanço da sociedade, né? Então eu vou abordar aqui um tema que hoje, que eu estou me aprofundando, que é a pejotização, e que traz muita preocupação hoje no âmbito da justiça do trabalho, né? Porque a justiça do trabalho, ela acompanha a evolução, as novas formas de emprego. Lá na década de 80 teve a terceirização, tinha lá o contrato temporário, que é uma lei específica, e agora a preocupação é a pejotização, porque a sociedade vai evoluindo, novas formas de emprego, prestadores de serviço por produção, trabalhos específicos, então a integração, fábricas que vão para outro país e o administrativo trabalha em outro país, então tem várias formas e vários tipos de trabalho. E isso, a legislação, é difícil dela avançar e acompanhar isso, né? Porque nós estamos falando de uma globalização, de uma tecnologia mundial, onde a gente consegue prestar serviço de casa para 4, 5 empregadores ou 4, 5 parceiros. Então, hoje o desafio hoje de trabalho é a pejotização, né? Que está suspenso todos os processos, que está pedindo vínculo de emprego através de contrato PJ, que é a abreviação de pessoa jurídica. Então tem um tema, né, que está suspenso, que é o tema 389, que está pela relatoria do ministro Gilmar Mendes, no STF, que basicamente é o que vai decidir se esse tipo de contrato, esse tipo de trabalho vai se aplicar no âmbito da justiça do trabalho, ou se esse tipo de contrato vai ser pela Justiça Civil, pelo Código Civil, na Justiça Estadual. E isso é que causa uma perplexidade, porque a Justiça do Trabalho, ela traz evoluções históricas nossas, do trabalhador, né? Então o trabalhador, ele lutou anos e anos para ter conquistas. E com as novas formas de emprego, com as novas formas de relações entre empregado e empregador, tem que ter esse cuidado de não tirar direitos do trabalhador, porque o direito construído ao longo do tempo, de anos, de séculos, quando você retira esse direito, não volta mais. Então, a tendência é só reduzir esse direito. Mas também são novas formas, né, de prestação de serviço, de parcerias. As pessoas hoje não querem mais entrar numa empresa, como foi na época do meu pai, do seu pai, que entrava numa empresa com 18 anos de idade, trabalhava até os 60 anos, fazia 30 a 35 anos com a mesma empresa, se aposentava e ia viver da aposentadoria. Hoje, os jovens, eles são tecnológicos, eles pensam em ser microempreendedor, eles pensam em novas formas, viajar, conhecer o mundo, a forma de cultura, de ganhar cultura, prestando de serviço deles é diferente. Porém, é um tema que chama a atenção de nós, especialistas de trabalho, porque a justiça do trabalho, ela tem um olhar, um viés para saber se aquela relação, aquele contrato, ele é um contrato lícito. Foi feita uma pejotização de fato, foi feita uma relação entre duas partes e negociaram como empresa. Então, pode se regular? Pode, mas tirar a autonomia, tirar a abrangência da justiça do trabalho e passar para a Justiça Civil, né, para o Código Civil e ser julgado uma relação contratual, isso é perigosíssimo. Eu acho que hoje é o tema de maior relevância de trabalho nos últimos 10 anos, eu acho que é esse tema. Porque além de esvaziar a Justiça do Trabalho, o juiz da vara civil, além de ter várias questões de custo, de ônus de prova, custos que é gratuito, de acesso à justiça, ele só vai julgar o seguinte: essas partes são válidas, são capazes? São capazes. O senhor sabe ler e escrever? Sei. Então o senhor assinou? Assinei. Acabou. Ele não vai entender que aquilo ali é uma relação aonde eu aceitei porque eu preciso daquele emprego, que é um emprego que está mascarado através de um contrato. E por que tem que ser na Justiça do Trabalho, que é especializada disso? O juiz do trabalho tem uma percepção. Ele faz audiência, ele conduz a audiência. O juiz que conduz a audiência é o magistrado que profere a sentença. A corrente basilar, o princípio basilar do juiz do trabalho é a primazia da realidade.
Se o juiz, no ato da audiência, ele perceber que ali tem alguma coisa ali, que há um vínculo de emprego que está maquiado através de um contrato, ele pode declarar aquilo nulo, porque ele consegue perceber que não houve uma negociação, não houve um acordo entre as partes, e sim uma parte muito forte, a outra hipossuficiente, que vai aceitar todas as regras que está ali em prol do trabalho. Totalmente diferente do que de uma relação de negociação, onde você tem paridade, onde você negocia, tem paridade de negociação, que é totalmente diferente quando tem um contrato de trabalho, de pejotização, de um médico, de um CEO, que são, aí você consegue negociar. É uma tratativa diferente. Agora, a base da pirâmide, da classe operária, da classe trabalhadora, esse tipo de negociação não vai existir. E acho que esse é o tema principal. Acredito que a Justiça do Trabalho ela pode continuar sim como a responsável e ela analisar. Se ela vê que todas as características ali estão presentes, os requisitos de uma pejotização, olha, o seu pedido é improcedente, aqui houve uma pejotização, mas não tirar a competência da Justiça do Trabalho. Porque se tirar a competência de uma justiça que foi criada para isso, para analisar as relações de emprego, o trabalhador vai ficar muito precarizado. Muito. Além do impacto em arrecadação de INSS, além do impacto social, né, do custo de quem abre uma PJ ter que ter contador, outras coisas, do impacto social, vai ter uma precarização maior ainda e desvaziar uma justiça especializada. Então eu acho que esse é o tema principal hoje no meu segmento da Justiça do Trabalho, é esse tema da pejotização. Eu acho super válido, porque assim, a gente tem muito especialista de muita coisa hoje em dia, essa é a grande realidade, principalmente com inteligência artificial, né? Mas se a gente, assim, pega, por exemplo, eu sou vou dizer leigo, né, na área jurídica, mas sou uma pessoa que não sou formado igual cada advogado tem que ser. Mas se você pega uma situação dessa, você tem o especialista que está dentro de uma área, correto? Que é a Justiça do Trabalho. E aí a gente tem um problema, que é a análise sendo feita por, de repente, um especialista que não é e não tem a experiência da área. A gente pode ter aí uma evasão de toda uma história de carreira. Porque é natural que se a gente prossiga muito com essa questão da pejotização, a parte de trabalhista vem diminuindo. No outro lado, você tem o empresário, porque, como o senhor bem colocou, tem a questão do empresário ele ser pequeno, médio, né? Como até vocês cresceram, precisam de mão de obra e às vezes entendeu que ali seria uma estratégia interessante. Mas ele também precisa se proteger. Do outro lado, ainda tem aquele que está recebendo essa oportunidade, né? Através, com mascarada de um contrato PJ, que na verdade ele é um funcionário, que ele vai lá, bate cartão, recebe cobrança, tudo dentro daqueles trâmites que teria dentro, tá dentro do CLT. Exatamente. Então a gente tem ali um contrato meio que, vou dizer assim, com... Mascarado. Obscuro. E o doutor não quis dar um exemplo claro, eu acredito que daqui a pouco até ele consiga dar algum já estudo de caso, mas a gente tem aí uma briga que tá rolando da galera que é motorista de aplicativo, que eu acredito que entra aí perfeitamente, porque de um lado você tem ali um grande player que dá uma oportunidade vaga, válida, muitos sustentam as suas famílias, e ele quer se proteger. E do outro lado tá ali o motorista, que também quer se proteger. Mas e aí, quem é que vai proteger? É a justiça que é especializada com isso, que é a trabalhista, ou já vai lá possível, voltando para a parte de PJ, onde, cara, é olho por olho, dente por dente, conseguiu ler, conseguiu entender, segue. É mais ou menos isso, porque assim, é o meu ponto de vista. Eu não ou sou... o próprio Estado, né? Na verdade, medidas para poder proteger o trabalhador, né? Na verdade, esse seu exemplo é de uberização. Já é um outro... Aí já tem outra segmentação. A uberização, ela ocorre, né, no jargão, a discussão é: há uma relação de emprego ou não há? E qual é a tese de quem apoia que há o vínculo de emprego, segundo o artigo 3º, que o algoritmo do aplicativo, ele te direciona quanto mais você presta serviço.
Então ele te torna escravo de um aplicativo, de uma tecnologia. E os que defendem que não é, horas, não há a habitualidade, porque você pode desligar o aplicativo e não trabalhar. Então é uma discussão ampla. Por quê? Porque veio uma nova forma de trabalho que temos que pensar que os que defendem que não há vínculo de emprego, tá bom, mas se a gente não pode naturalizar que a pessoa que está ali entregando um lanche de bicicleta ou de moto, 3h30 da manhã, que ele não está protegido pela lei do trabalho. Ele tem que estar protegido por algo. Ele não pode estar ali trabalhando de forma totalmente precária. E será que um juiz civil que tem milhões de questões vai ter essa sensibilidade que o juiz do trabalho tem? Que o juiz do trabalho ele olha no teu olho e já sabe quando você está mentindo, quando você está falando a verdade, porque ele está ali fazendo 80 audiências por dia. Então ele já conhece, ele estudou para aquilo. É igual um grande médico. Normalmente os bons médicos são especialistas em alguma coisa. O clínico geral ele não se aprofunda num caso específico. Então eu acredito que a justiça do trabalho, a uberização hoje é uma questão que já está sendo discutida mais avançada. Mas também tem que olhar para esse público. São milhões e milhões de pessoas que estão descobertas, estão à mercê. E também a história, porque o trabalhador não pode ganhar um salário decente porque ele tem um vínculo da CLT por causa do imposto. Tá, mas o imposto é do governo, não é do trabalhador. Então ali, quem é o maior culpado de tudo não é o empregado, nem o empregador. É o governo, que tem que reduzir as suas cargas tributárias, reduzir o custo para o empresário investir, pagar um salário melhor e assim sucessivamente. Então o grande vilão não é nem o empregado, nem o empregador. O grande vilão é uma reforma tributária de forma séria, correta, que vai diminuindo essa carga. Vai ser assunto aí, né? Tempo. Os próximos episódios aí vai ser reforma tributária. Cara, assim, de maneira bem tranquila mesmo, quais são os maiores casos de dor que vocês enxergam em cada uma das áreas, né? Pode começar aqui pelo Heraldo e passar para o pessoal, de repente, na área que você atua, quais são os casos que você consegue enxergar que são dores comuns entre os clientes que você atende? Voltando o que mais aparece para mim é a questão da fraude, né? Porque hoje tá disseminado, né? Vamos dizer assim. E um ponto importante que a gente tem que desconstruir é o mito de que só quem cai em fraude é o aposentado, é o idoso, é a pessoa que, vamos dizer, analfabeta digital, porque isso aí tem que desconstruir esse mito. Por quê? Porque pesquisa aponta que a fraude tá atingindo pessoas de alta renda, pessoas que já têm alta capacidade de escolaridade. Por quê? Isso acontece quando a pessoa fica muito exposta na internet, nos aplicativos, entendeu? Então, me perdi um pouquinho, pode parar um pouquinho? Pode ir. Vamos lá. Isso acontece porque a pessoa fica muito exposta na internet, entendeu? Então, esse mito de que só o analfabeto digital, que só o aposentado, que só pessoas que são leigas, a gente tem que desconstruir esse mito, entendeu? Entendi. Essa é mais ou menos as dores que aparecem para mim. As dores comuns, né? Comum, vamos dizer assim. No meu caso, as dores comuns, né, e uma dor muito grave, são as prisões automáticas, né? Que hoje a gente no meio do direito criminal, a gente brinca que as prisões hoje estão sendo automáticas, estão banalizando as prisões. Por exemplo, caso de Lei Maria da Penha, né? Violência doméstica. Sabemos que é uma lei muito importante, né? A lei, salvo me engano, é desde 2006, ou seja, a lei já tem 20 anos, e mesmo assim a galera não está se conscientizando de parar de agredir a mulherada. Ou seja, a lei tem 20 anos e continua ainda a galera agredindo, praticando feminicídio, então a gente entende essa pressão midiática, né? Mas a gente também não pode banalizar a prisão. Há casos e casos, por exemplo, a maioria dos casos, às vezes o cara é preso de forma automática por uma ameaça, por uma agressão psicológica, né? E chega na audiência de custódia, ele é preso já automaticamente, embora você apresente argumentos da desnecessidade da prisão, e ele é preso automaticamente, e no fim do processo esse camarada não vai ficar preso. Porque lá no fim a pena, quando você vai ver a pena é inferior, às vezes, a pena mínima inferior a 2 anos. Automaticamente o juiz aplica uma sursi penal. Sursi penal é uma suspensão da pena. Ele dá uma condição, ele aplica ali
ele afasta a prisão preventiva, suspende a pena e aplica algumas medidas o acusado, né, o réu, umas medidas, né, para que ele venha cumprir uma cesta básica, serviço comunitário. Ou seja, se no final do processo essa pessoa não vai ser condenada à prisão, porque no início você vai manter essa pessoa presa? Entendendo? Então, ou seja, viola o princípio da homogeneidade, né? É quando a gente não tem a certeza da condenação, então não é razoável manter a pessoa presa preventivamente. Só que essa pressão midiática, como a gente tinha falado anteriormente, ela está prejudicando nesse sentido, que as prisões, né, prisões preventivas, não estão usando nos casos excepcionais, o qual a regra diz. A lei diz que a prisão é feita em casos excepcionais, entendendo? Sim. A regra é liberdade. Então, ou seja, tem casos que cabe, não é necessária a prisão. A própria lei já tem medidas de afastamento, né? O artigo 22 da lei da Maria da Penha, ela tem medida de afastamento. Você não pode se aproximar a mais de 300 metros, 500 metros, você não pode ter contato. Isso aí já, muitas das vezes, já é suficiente para que a lei venha a ser cumprida, né? Mas não, hoje em dia, se você ser preso por de violência doméstica, né, às vezes exclusivamente pelo conteúdo que a mulher for falar na delegacia, se você for preso em flagrante, você é preso automático. A gente sai da audiência de custódia às vezes achando que o que a gente estudou na faculdade, o que a gente aprendeu na pós-graduação, não está valendo de nada, porque a prisão está sendo automática. Então é esse transtorno que sim. Causando, tem né? Uma outra questão também que aparece muito para mim, Lincoln, é a questão da falsa central de atendimento. Entendeu? Nesse tipo de golpe, o fraudador é uma coisa absurda. Ele sabe o CPF da pessoa, ele sabe as movimentações que a pessoa faz, entendeu? Então fica uma pergunta: como que ele tem acesso a esses dados sensíveis do consumidor e consegue, através dessas informações, aplicar o golpe na pessoa? Tá entendendo? Isso é uma questão também que tem que ser muito, muito bem discutida. Por quê? A gente faz uma pergunta: houve vazamento de dados? Entendeu? Teve uma interceptação no sistema do banco para facilitar o fraudador ter acesso a essas informações? Entendeu? Então, essas são questões também que aparecem muito para a gente lá no escritório, entendeu? A gente tenta com maestria resolver, entendeu? Tem até uma cliente nossa que caiu nesse tipo de golpe, uma idosa também, entendeu? Ligaram para ela com o logotipo do banco, entendeu? Fizeram a chamada de vídeo com ela, uma pessoa idosa, entendeu? Então, são coisas que a gente tem que se preocupar com essas questões e os bancos também, com a questão de segurança, entendeu? Se a pessoa sabe muitas vezes o número do cartão da pessoa, entendeu? Então isso aí o banco falhou em algum momento na questão da segurança. Tem muita coisa específica que a gente sabe que é dado que não tem como vir de outro lugar, né? Não tem como. Teve que vir do banco. Então esse é um dos momentos que a gente ataca na questão da responsabilização dos bancos, entendeu? Porque eles têm que ter um mecanismo de segurança, eles têm que entender que a movimentação do cliente deles naquele momento foi uma movimentação atípica. Um exemplo: o cliente não tem o costume de fazer uma transferência de R$2.000 10 horas da noite. E aconteceu essa transferência 10 horas da noite. Então é uma movimentação atípica do cliente. Então o banco tem que ter o dever de bloquear e tentar entrar em contato de alguma maneira com o cliente e ver se aquela transferência é ele mesmo que está fazendo. E esses cuidados não são tomados, entendeu? Então esses são fatores que são sensíveis e é uma dor que aparece muito pra gente também lá no escritório, entendeu? Sim, pegando... O governo fez, né, o Congresso, a LGPD, mas na prática eu não vejo nenhum resultado da prática. Onde efetivo, né? O próprio Banco Central é invadido, perde dados, os órgãos do governo faz isso. Então, é muito difícil regular qual é a responsabilidade, como eu vou saber se foi vazado um dado de um cliente, não, é muito difícil. Então, acho que foi uma lei que foi promulgada, né, mas não teve efetividade nenhuma. Na Justiça do Trabalho, nossas maiores demandas são, primeiro, vínculo de emprego, é o vínculo. Normalmente, quando tem trabalho exclusivo, né, entrega, empregada doméstica, são a maior base é pedido de vínculo, né, de empregatício, e a segunda maior demanda na área do trabalho hoje lá no nosso escritório é rescisão indireta, porque muitas empresas
hoje tem dificuldade, né? O brasileiro está muito endividado e as empresas não são só ter esse privilégio, né? Tanto que tem recorde de recuperação judicial na história do país. É agora, recorde de recuperação judicial. Isso mostra que o país precisa se reinventar, olhar para esses dados, que ninguém pede recuperação judicial porque quer. E como as empresas, na primeira dificuldade, deixam de recolher o fundo de garantia para priorizar o salário ou para priorizar a operação, uma luz, e deixa de pagar, essa falta de depósito do fundo de garantia dá o direito ao trabalhador de pedir a rescisão indireta, que já é uma jurisprudência consolidada no direito do trabalho. Então, a nossa segunda maior demanda hoje no escritório é o pedido de rescisão indireta para interromper o contrato de trabalho. Uhum. Pegando esse gancho aí, como eles falaram sobre a situação da fraude, porque também envolve a área criminal, questão de estelionato, crime de estelionato. Eu acho, às vezes, como ele falou, que o banco tem culpa, não protege os seus clientes. Eu acho que muitas das vezes a culpa não está na instituição, a culpa está nas pessoas. Entendeu? Que é muito fácil você, como trabalhar num banco, você pegar e pegar informações de pessoas e anotar no papel. Entendeu? Forma, né? Anotar no papel, tirar um print, entendeu? Então, às vezes, o banco pode até fazer uma série de mecanismos para proteger o seu cliente, mas quem controla é as pessoas. Então, muitas das vezes, a culpa não está na instituição, a culpa está nas pessoas. As pessoas que te utilizam, pegam aquela conta bancária ali, sabe das transferências, da transição que há naquela conta bancária, vê o que tem potencial, o que não tem, anota no papel e envia pro criminoso, pro cara que vai executar. Então, às vezes, não está no próprio banco, está nas pessoas, né? O principal culpado. Mas eu entendi, até concordo em parte com o que o Dr. Cláudio falou, mas existem normas do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional que o banco tem que seguir à risca, tá? E o que o banco tem que ter? O banco tem que ter, conforme eu já falei, o sistema de defesa antifraude, tá? O banco tem que ter os bloqueios necessários. Isso aí são sistemas de segurança, são coisas técnicas que a gente não tem muito acesso, a não ser não, né? Eu, nos meus processos, eu peço todos esses documentos, entendeu? Porque se a pessoa caiu numa fraude, igual eu falei, movimentações atípicas. Um exemplo, citar um exemplo na conta do recebedor, do fraudador. A conta do recebedor, diariamente, ela entra dinheiro e sai dinheiro, automaticamente. Isso é uma coisa típica. Então, o banco tem que ter esse bloqueio, entendeu? Isso aí, inclusive, ele é obrigado a isso. Ele tem que ter esse bloqueio, ele tem que ter essa cautela de falar, não, essa conta aí tá com indício de que está sendo usada para fraude. Entendeu? Então, não é só necessariamente... acredito que exista também o fator humano, mas o banco, sim, ele é responsabilizado quando ele não toma os cuidados necessários. Então, essa é a questão principal. Não é falar, porque os bancos usam muito na defesa deles culpa exclusiva do consumidor, culpa exclusiva de terceiros também. Que eles querem botar a culpa no fraudador e no consumidor. Mas só que eles esquecem que eles também têm a responsabilidade deles. Entendeu? Então isso aí é uma coisa que, graças a Deus, eu tenho muito êxito nas minhas ações com relação a isso. Porque eu bato nessa questão. Tá, tem o fator... Porque a fraude, geralmente a fraude, o cara, muitas das vezes o consumidor ele vê alguma vantagem naquilo, né? Um exemplo, no golpe do WhatsApp, né? Muitas das vezes o cara oferece alguma coisa no golpe do falso advogado. Vamos botar o golpe do falso advogado. Muitas das vezes a pessoa entra em contato com o consumidor, né? No caso com o cliente, com nossos clientes, né? E dá alguma vantagem para ele. Fala, você vai ganhar 20 mil, mas para isso você tem que dar 2 mil. Tá entendendo? Então, eu concordo com você que, de fato, tem algumas falhas que são humanas. Mas a gente não pode esquecer também que os bancos também têm a responsabilidade deles, entendeu? E essa é a questão principal. Eu tenho algum estudo de caso aí, mas não precisa trazer o nome da pessoa, né? A gente chama de João, Maria. Eu tenho 2 casos emblemáticos, vou falar o primeiro. Tem uma cliente, né, que me ligou, acho que era uma quinta-feira ou sexta-feira, não lembro. Doutor, trabalho 7 anos nessa empresa, cheguei das férias hoje, primeiro dia, tô sendo demitida por justa causa. Aí eu, mas
Qual o motivo da justa causa? Eles estão alegando que no período que eu estava de férias, eu fui numa loja da rede, a rede tem mais de 400 lojas, e eu comprei um produto, e esse produto que eu comprei teve um desconto indevido. Mas eu estava na condição de consumidora. Eu entrei numa loja distante de onde eu trabalho, vi o produto e comprei o produto. E disse que eu recebi um desconto indevido. E estou sendo demitido por conluio. Tudo bem. Vai para casa, manda os documentos e vamos buscar a Justiça do Trabalho. E aí, eles só demitiram, né? Não colocaram qual era o motivo, só falaram, externaram isso para ela. E eu fui distribuir uma ação chamada, a gente chama de PAP, que é Produção Antecipada de Prova. Pedi, não tinha prova nenhuma. Era uma foto, ela entrando na loja, uma foto, não tinha um vídeo. Ela comprando num domingo, num período de férias. Aí, tudo bem. Peguei aquela prova, vale como o juiz homologou aquela prova, entrei com a ação, lá na comarca lá de Itaguaí. E ganhamos em primeira instância, não precisou nem ouvir testemunha. O próprio juiz, o próprio preposto da empresa falou, não, é uma normal, qualquer um pode comprar, ela estava nas férias e tal. Aí o juiz deu prova, confissão real, né? E condenou a empresa. Mas aí condenou a empresa. Reverteu a justa causa e deu um dano moral de R$5.000. Essa empresa tem mais de 400 lojas. Brigou. Ficou 7 anos na justiça. Vai pagar agora. Te pergunto, R$5.000 de dano moral. O que ela já investiu em produto, já ganhou em lucro, girou. Já voltou. É uma coisa que compensa. Talvez esse é um erro na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho ela não tem um hábito de dar dano moral alto. Porque o dano moral, nesse caso, ele teria que ser um critério punitivo para que não aconteça com outras pessoas, para servir como exemplo. Então, além da trabalhadora esperar 7 anos para receber R$5.000 corrigido, daquela época para cá, é muito pouco. Então tinha que ser um caráter punitivo para que não ocorra mais isso. Porque financeiramente, empresas grandes, bancos, rede de farmácia, compensa. A margem de lucro é maior, gira lá na margem de lucro, acabou. Banco não faz acordo com ninguém em primeira instância, porque ele fica botando no cartão de crédito, no rotativo, daqui a 10 anos, e tá tudo bem. Então são coisas que tem que ter essa percepção. Quando é uma coisa que tem prova, é bola dividida, mas quando é forma unilateral, sem chance de defesa, tem que ser um caráter punitivo maior, tem que ter um peso. Olha, aqui é um caráter punitivo para que não ocorra com mais ninguém dessa rede. R$100.000, R$200.000, porque servir como exemplo, para que não ocorra com outro. E agora o outro fato, né? Essa foi o que aconteceu. O outro fato já foi o inverso. O outro fato, porque a gente chama no direito de prova diabólica. O que é prova diabólica? Você está sozinho. Aconteceu aquele fato. A empresa diz que você fez, mas você não tem nenhuma outra testemunha para ir lá testemunhar ao seu favor, dizer que você não fez. Como você vai produzir essa prova? O cliente, 18 anos, numa única empresa, prestando serviço perfeito, nunca teve uma advertência. Chegou para trabalhar, foi demitido porque disseram que ele foi trabalhar bêbado, com sinal de embriaguez. E aí, entrei com a ação, deram justa causa, foi demitido no mesmo dia, não teve defesa, teve inquérito, teve nada. Fomos para a audiência. Na audiência, a empresa levou 2 testemunhas, que era o supervisor e o porteiro. O supervisor disse que o cliente ligou para recolher o meu cliente estava com sinal de embriaguez. O cliente não tinha uma carta, não tinha um e-mail, o cliente não foi lá para falar que viu meu cliente assim. O supervisor disse que aparentemente ele estava embriagado. O porteiro disse que aparentemente estava embriagado. Só com esses 2 testemunhos, sem nenhum inquérito, sem ninguém, a Justiça do Trabalho validou uma demissão de 18 anos por justa causa, porque eu não tinha como fazer uma contraprova. E ainda sustentei segunda instância para os desembargadores. Senhores, se uma empresa então quiser, ela pode combinar com 2 colaboradores dela e botar para a rua quantos forem.
Se não tiver prova ao contrário. A prova que vocês exigem desse reclamante é uma prova diabólica. Como que ele vai produzir essa prova? Então aqui está tendo doutor, mas é a distribuição da carga dinâmica da prova. Ele trouxe 2 testemunhos, eu não tenho nenhuma testemunha, mas claro que eu não tenho testemunha. Como que eu vou ter? E recorri até Brasília e perdi. Foi uma injustiça. E isso ficou marcado para mim, que foi uma injustiça que eu não tinha como reverter. E às vezes acontece. Infelizmente. No meu caso, cara, são vários casos emblemáticos. Porque pro advogado criminal, eu acredito que é para todos, é bem mais fácil você defender uma pessoa culpada do que defender um inocente. Porque se o camarada for culpado, se ele for condenado, ele é culpado mesmo, ele está ciente das ações, tudo bem. O problema é o inocente, que você está com a vida da pessoa nas suas mãos, você sabe que o cara é inocente e você às vezes não consegue convencer o juiz ou o Ministério Público que aquela pessoa é inocente, mesmo utilizando, às vezes, na maioria dos casos, o processo tem provas a favor do cliente, mas mesmo assim o Ministério Público insiste na condenação, o juiz insiste na condenação. Um erro muito gravíssimo, às vezes, quando você faz muitas audiências no mesmo caso, uma testemunha não faltou, aí o Ministério Público vai lá e pede insiste na testemunha, o juiz vai e remarca uma nova audiência. Aí quando você vai para essa nova audiência, já é outro promotor. Não, aí às vezes já é outro juiz. Vai mudando. Ou seja, aí você perde aí às vezes é um promotor que faz a audiência, o juiz que faz a audiência, quando vai ver nas alegações finais, é um outro promotor que faz as alegações finais, ou seja, às vezes o cara vê o caso na frente dele naquele dia, faz as alegações finais ali que ele foi intimado para fazer, mas não tem a sensibilidade do caso, não pega o caso, não pega o profundo do caso para saber realmente o que houve desde o início. Eu tenho até um caso que saiu na mídia, né? Passou até no Fantástico, de um casal, né, um pai e filho, que entrou no hospital para ser atendido, porque estava gravemente ferido. Não é tão grave, mas para eles era um grave, que é um corte profundo. E eles não conseguiram ser atendidos. Nesse inteirinho teve uma confusão, no qual eles não deram causa a essa confusão, foi uma outra pessoa que deu causa à confusão. Um hospital, no caso, que só tinha uma médica para atender mais de 60 pacientes, o seu 5º plantão seguido atendendo sozinha. E aí, nesse inteirinho, morreu uma senhora, não, CTI, já uma senhora que já tinha mais de 80 anos, ou seja, alegar que aquela senhora com mais de 80 anos no CTI estava bem, é leviano, né? Porque se ela estivesse bem, ela não estaria ali. Morreu essa senhora nesse terreno dessa confusão. Não se sabe se ela já estava falecida ali, se ela morreu durante a confusão ou depois. E o delegado aplicou, né, com os testemunhas ali, alegando que o meu cliente tinha culpa na morte daquela senhora e colocou homicídio doloso, dolo eventual, como se ele tivesse a intenção de matar aquela senhora. Ou seja, uma pessoa que ele sequer viu, pessoa que ele sequer conhecia. Ele foi provado no processo, nos vídeos, que a confusão se deu toda na recepção. Em nenhum momento ele invadiu nenhuma sala. E ele foi acusado de dolo eventual, de matar uma pessoa. Os dois foram acusados, sendo que inicialmente eu consegui relaxar a prisão da filha, e também ela foi pronunciada, porque quando você é acusado de homicídio, você é julgado pelo tribunal do júri. Não é o juízo comum, é o tribunal do júri que julga. Então, os dois foram pronunciados, sendo que eu recorri para a filha, ganhei o recurso da pronúncia, ela foi absolvida, não chegou nem a ir até júri, mas para ele eu não recorri porque ele estava preso. Então, o que eu queria acelerar o processo, se eu recorresse ia demorar mais um pouco, então eu estava muito confiante que ele ia ser absolvido no júri, porque as provas estavam totalmente ao nosso favor. E pasme, ele foi condenado no júri, decisão adversa. Eu me lembro no dia do júri que teve jurados que saíram perplexos, tipo, esse cara não matou essa senhora, um dolo eventual, não teve intenção de matar essa senhora. Se não me engano, o júri foi 4-3 ou 5-2, né? E ele foi condenado a 19 anos, ou seja, uma pessoa inocente que sequer viu a pessoa que faleceu, foi condenada a 19 anos. Graças a Deus a gente recorreu, né, lá no escritório recorremos para a segunda instância, entramos com apelação com base que a decisão do júri foi totalmente ao contrário à prova dos autos, e esse recurso, o desembargador, né, os desembargadores, que foi a turma que julgou por unanimidade, entendeu que realmente a defesa tinha razão e anulou toda a sentença.
E agora eu consegui que o rapaz fosse libertado. Então, ou seja, 2 anos que ele ficou preso, 2 anos que ele perdeu a vida, né? Lógico, é muito triste com a senhora que faleceu, muito triste todo o episódio, mas também com pressão da mídia, se colocou uma pessoa 2 anos e meio inocentemente presa. Né? Então, e diversos casos aí. Se eu ficar aqui falando de todos os casos, a gente vai ficar aqui até amanhã. Das ilegalidades, né, que ocorrem no direito criminal. Eu tenho um interessante, Lincoln. Uma cliente minha, ela caiu naquele chamado golpe do phishing, que é pescaria digital. Não sei se vocês conhecem esse tipo de golpe. É quando a pessoa recebe um link. Recebeu o link, a pessoa curiosa vai lá e clicou no link. Quando ela clicou no link, o fraudador tem acesso à conta dela, ao celular dela, vamos dizer assim. Ao celular dela. E o que aconteceu com essa cliente? Fizeram compras no cartão de crédito dela, fizeram empréstimo no nome dela, entendeu? E ela teve um prejuízo, somando tudo, deu uns 20, 25 mil reais. Aí a gente entra naquela questão da responsabilidade pela questão de segurança dos bancos. Ela não tinha, aí eu pedi ela o extrato dela, né, para ver como é que era as movimentações dela, né? E, cara, totalmente atípica. A pessoa nunca tinha feito um Pix de R$1.000. Eu olhei nos últimos 6 meses da conta dela. Ela nunca tinha feito um Pix de R$1.000. Fizeram um Pix de R$2.000. Olha, nessa questão, o banco, se ele tem o mecanismo de segurança dele ativado, ele vai, poxa... Já conseguia pegar. Já conseguia pegar. Bloqueava na conta destino também. Já ligava para o banco recebedor e já bloqueava. Então, essas são questões também. Esse foi um caso que me chamou a atenção. Entramos com a ação, entendeu? A ação está em curso ainda, mas se Deus quiser nós iremos ganhar, porque está totalmente fora dos padrões de consumo dela, entendeu? Fizeram compras no cartão de crédito dela, compras caras, entendeu? Então são casos que o consumidor tem que tomar muito cuidado também com relação a isso. Eu, por exemplo, no clique link nenhum que chega para mim. Seja no meu e-mail, seja na mensagem SMS, no clique link nenhum, porque isso é muito perigoso, entendeu? E esse é um dos casos que apareceu para mim, entendeu? Exato, né? E hoje em dia essa questão de internet, inteligência artificial, pessoa um passando pelo outro, né? Tem a questão da voz também. Tem até a questão da voz hoje em dia, então fica muito mais novo da praça, que a pessoa liga para você, fica em silêncio. Aí você começa a falar, o que eles fazem? Clona a sua voz. Clona a sua voz e aí é o golpe do WhatsApp. Que eles ligam para parentes, entendeu? Ligam se dizendo que é parente, e inventam uma história triste lá e convence a pessoa a fazer o Pix para o fraudador, entendeu? Entendi. São questões também que tem que ser observadas e tomar muito cuidado, entendeu? O bom disso tudo é que, assim, o que eu consigo entender é que vocês, assim como nós temos, é um hub jurídico, né, cara? Que conseguem... não é um advogado que faz tudo, né? A gente precisa frisar. Exatamente. É um escritório que tem uma equipe que a gente tem diversas... Né? Exatamente. Consegue navegar em várias funções aqui. Assim, dentro dessa parceria que a gente tem na Nós Tem é bem legal, porque vai ajudar bastante clientes a se protegerem também. Exatamente. Né? Não só Nós Tem. O que vocês hoje, cara, têm de posicionamento? O que vocês conseguem deslumbrar, né, para esse novo momento que a gente está tendo aí de evolução, de IA, apontando já para o escritório? Porque a gente sabe, cara, que por mais que a gente brigue e tudo mais... É uma realidade. Uma realidade. Vai ter muita coisa que vai ser automatizada e às vezes não faz igual o ser humano, não tem o cognitivo, né, para pensar, não tem a mesma... Qual foi a palavra que você usou? A mesma sensibilidade para poder lidar com o ser humano. Mas se, assim, numa área de produção de conteúdo já entrou com força, você imagina na área de vocês, né? Na verdade já tem, né? O judiciário também, na outra ponta, também tem. Não tem como uma vara, um magistrado com 2, 3 analistas que recebe 4 mil processos por mês, ele julgar aquilo ali. Não tem como. O próprio STF, STJ, o TJ, o TRT, todos eles já estão utilizando a ajuda da inteligência artificial, porque cada vez mais o Brasil... né, é um país muito burocrático, muito litigante. Apesar de reformas trabalhistas, de várias reformas, a quantidade de processo nunca diminuiu. Ela sempre aumentou. Né? Então, vai ter o uso da inteligência artificial. Hoje tem grandes escritórios
e a gente está caminhando para isso também, que a inteligência artificial, que a gente chama o RPA, que é o robô, ele já consegue entender os processos, ler os processos de baixa complexibilidade, que tem similitude, né? Que já são meio que receita de bolo, que não tem fatos diferentes, e já consegue até distribuir. Monta a petição, o advogado analisa e protocola. Então, hoje tem grandes escritórios com inteligência artificial já programadas para atender 7, 8, 10 mil processos mês, com 2 analistas e um advogado. E a inteligência artificial ela faz esse filtro todinho de demanda, o que está diferente daquele padrão que ela foi programada, ela já joga para o advogado analisar, para ele conferir. Então, hoje não tem como não ter a utilização da inteligência artificial. Acho que só vai aumentar ainda mais o uso, tanto nos escritórios, como também no Poder Judiciário no seu todo. Enquanto não tiver um trabalho preventivo, educativo, o colega falou ali do Maria da Penha, já está há 20 anos prendendo. Diminuiu? Não. Então, e qual é o indicador que isso mostra para nós? Que é a informação. Educação. Que tem que ser educação. Nós temos a água potável, a segunda mais cara do mundo. Diminui o desperdício de água? Não. Nós temos um lixo riquíssimo, diminui? Não, porque falta educação, informação. Então, enquanto não tiver uma consultoria, um preventivo, as empresas não contratarem advogados para ir lá dar palestra, orientar o RH, da mesma forma também como também tem maus empresários, também tem bons empresários e tem maus profissionais, todo segmento tem. Se a gente não passar para um lado de consultivo, para um lado de mediação, de conciliar e tentar diminuir essa litigância, vai chegar uma hora que o robô vai dar a sentença, vai ser injusto ou injusto, vai ser difícil de analisar, porque não tem como um magistrado ler aquilo tudo, não tem como ele analisar aquelas provas todas. Hoje tem processos aí que tem gente que protocola 30 mil páginas. Você acha que o magistrado vai ler aquilo ali? Ele vai pegar a petição inicial, vai ver a final, algumas provas, vai ver a contestação e vai julgar. Por quê? Porque é humanamente impossível também para ele, como também é para o advogado. Então, eu acho que num todo vai ter que se ajustar. Nós da ADMC estamos se preparando, investimos em inteligência artificial sim, em 3, 4 inteligências artificiais, estamos treinando já as estagiários para isso, mas a gente tem a consciência que isso vai ser uma coisa para resolver a demanda, mas não vai resolver de fato o que precisa ser resolvido, né? Então, se você for olhar, a demanda judicial ela só aumenta em todos os segmentos, trabalhista, consumidor, bancário, divórcio, Maria da Penha, só aumenta a litigância. Enquanto não tiver um trabalho do outro lado consultivo, a tendência é uma hora parar de tanto demanda. Verdade. E o legal é que vocês conseguem tanto fazer, né, essa parte de prevenção, tanto pro empresário, quanto civil, né? Civil, como é que se fala? Tem um empresário, né? Pessoa física e pessoa jurídica. Sim. Pessoa jurídica. Na advocacia também é o mesmo termo? Sim. Às vezes eu fico meio assim, né? Será que esse é o termo? Mas é isso, cara. Ficou legal? Gostaram do papo? Acho que é só o início. Só pra finalizar, né? Porque vocês estão pegando o gancho. É que a ADMC é isso, está preparada. São diversas áreas, né? Como o colega frisou no início, cada um é especializado em uma área, porque advogado clínico geral é bem difícil, como ele disse. Às vezes na sua própria área, pela demanda dos processos, é difícil até você ter um controle. Imagine você querer abraçar todas as áreas. Sim. Então, por isso que a ADMC optou por isso. Para a gente ter diversos advogados trabalhando em em diversas áreas, cada um especializado na sua área. E no final, a gente sempre ajuda o outro, né? Porque uma cabeça pensa melhor que duas cabeças pensam melhor que uma. Mas a gente sempre pede uma orientação. Por exemplo, tem às vezes casos meus que eu pego ele, pego ele, outros colegas, a gente senta na sala de reunião. Por que tu achou desse vídeo aqui? Às vezes é vídeo de um vídeo de um estupro, às vezes é um vídeo de uma menina confessando alguma coisa, do policial na investigação, da câmera do policial. O que tu achou desse vídeo aqui? Esse vídeo tem relevância?
feche os olhos para tudo, finge que você não conhece o caso. Às vezes, porque eu acredito no meu cliente, né? Então, mentir para advogado criminal é igual você mentir para médico, né? O advogado criminal, se você mentir para ele vai te dar receita errada. A gente vai achar que é uma coisa. Qualquer advogado. Qualquer área. A gente vai achar que é uma coisa quando vai ver lá na frente é a outra, né? Então eu pego ele, pô, você que não tá ciente do caso, vê esse vídeo aqui, o que tu acha? Aí ele me dá uma opinião, pô, acho que é isso. Aí ele me dá uma opinião, acho que é isso. Então, ou seja, embora a gente seja cada um especializado na sua área, a gente tá sempre auxiliando, procurando a opinião do outro para que a gente chegue num denominador comum. Entendeu? Exato. E oferece solução para o cliente na plenitude, né? Chega um cliente, chega você lá com a sua esposa. Aí uma demanda trabalhista, a sua esposa uma demanda previdenciária, a sua sogra. Então a gente consegue atender na plenitude do consultivo das empresas, que é o Prevento, né? Para evitar perder dinheiro. Mas, do outro lado, consegue atender na área trabalhista, na área civil, na área tributária, previdenciária. Então, a nossa ideia foi atender o cliente num todo. Onde ele chega no nosso escritório, ele vai ser atendido por especialista da área, vai ter o atendimento da jurisprudência do tribunal, o que os tribunais estão aplicando, quais as chances, e tudo num único local. Então, acho que qual cliente que não gostaria de, em um local, resolver 3, 4 demandas diferentes e falar com um especialista da área? Então, a nossa ideia foi atender o cliente na plenitude, né? Onde ele não precisava mais buscar nenhum outro escritório, nenhuma outra área jurídica, que ali na DMC ele é atendido por todas as áreas. Então, a gente tem esse atendimento e um passa cliente para o outro. Às vezes, o mesmo cliente... Eu atendo, passo para ele, passo para o Cláudio, passo para o Bruno. Pode ter demandas, né? Isso. Diferentes. E aí a gente cria um grupo. Nosso grupo, a tendência é só aumentar. Exato. Porque a gente atende várias áreas, tem vários tentáculos. Essa foi a nossa ideia quando a gente fez a união. Tem de várias áreas de forma especializada. Tem que frisar isso. Exato. Considerações finais. Lembrando que é apenas a continuação do primeiro episódio, né? Então a galera vai saber que já tem um rolando, que inclusive já está rodando, né? E esse que... Calma, galera. Daqui a pouco vocês já vão ter acesso também. Então, o que vocês têm de consideração final? Aquela hora de mandar os abraços, o congratulation. Não sei, tô falando muito inglês, né? Falei certo. Congratulation. O inglês é doideira. Aí começa por vocês e eu fecho. Minhas considerações finais é agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. Agradecer aos meus sócios também pela presença deles também, que a gente marcou, já estamos conversando desde semana passada para vir aqui, então é uma coisa que pra gente é muito gratificante, né? Eu agradecer também o pessoal aí do estúdio aí, e do mais agora é só ver os próximos episódios. Exato, vamos pra cima. Idem, cara. A sensação aqui é de gratidão, né? Tanto os meus sócios, né? Que a gente está junto nessa caminhada já há um bom tempo. Tanto vocês que deram essa oportunidade para a gente estar aqui. A gente chegou, como eu disse, a DMC já tem 6 anos, né? Então gratidão. Gratidão a todos que confiaram na gente nesse período todo, a todos que acreditaram no nosso trabalho. E avante. Em relação à tua oportunidade aqui, a estrutura do estúdio, ao pessoal que está aqui trabalhando até essa hora, quero agradecer a todo mundo em nome da ADMC, a você, Lincoln, em especial, que teve a ideia e a percepção de trazer um pouco o nosso escritório para a área digital, né? Para a área de mostrar o nosso trabalho, que é muito bom, mas talvez estava faltando um pouco de mostrar o que cada um faz. E você teve essa percepção como nosso cliente lá no escritório, como nosso parceiro, você visualizou, viu o potencial e trouxe a gente para esse lado digital, que confesso que está sendo muito produtivo, né? Para todo mundo mostrar o seu trabalho. Lá no nosso escritório, a gente busca sempre estar atualizado, se aperfeiçoando cada vez mais, congressos, jurisprudências, novos métodos, novas teses, corrente majoritária, corrente minoritária. Então, a gente sempre busca oferecer para você, cliente, o nosso melhor, né? Tanto o cliente, pessoa jurídica ou pessoa física, né? Na lá da consultoria, porque com certeza prevenir e orientar é muito mais barato do que litigar, né? Em qualquer área do direito do trabalho. E é você
que nos assiste, tiver alguma dúvida, pode fazer as perguntas lá no chat, nós vamos responder, né? E agradecer por esse início dessa parceria. Exato. Meu muito obrigado a todos vocês. É isso, galera. Eu que agradeço por essa oportunidade de collab que vocês poderiam fazer com qualquer um outro, mas fizeram aí com a Nós Tem. E para você que tá vendo esse episódio, não esqueça de dar o joinha, passe pro máximo de amigo que você tiver e nunca se esqueça, precisou, Nós Tem, ADMC. Beleza, galera? Isso aí. Muito obrigado.